Bom, como todo culto, né, que a gente faz, a gente sempre fala uma crônica, uma ilustração, para ter melhor entendimento da palavra, né? E eu trouxe uma crônica aqui um pouco diferente, para vocês entenderem bem sobre santificação, sobre estar com Deus, sobre ter a proteção de Deus na nossa vida. Eu trouxe essa garrafa aqui e ela representa o nosso coração. Tudo aquilo que você faz na sua vida vai para o seu coração, né? Você recebe como sentimentos, coisas que você faz no mundo, alegria, tudo vai para o coração. E quando você está no mundo, o mundo te oferece as coisas que tem nele, e isso entra no seu coração. E por um momento, ele até te preenche. Mas como o mundo, ele não é um lugar bom, tudo aquilo que você recebe vai embora. E quando aquele momento, aquela alegria que você está lá no mundo acaba, seu coração fica vazio de novo. Então o mundo, ele te dá uma ilusão, uma alegria momentânea. Aquilo que você recebe no mundo até parece bom, mas não é eterno, é passageiro. Mas quando nós nos santificamos e nos entregamos para Deus e deixamos com que a presença dele venha estar em nós, nós não deixamos com que Deus entre em nós, mas sim nós entramos em Deus. E quando nós entramos na presença de Deus e ficamos com Deus, nosso coração não se esvazia, porque ele preenche a cada espaço do nosso coração e não sobra nada, porque ele é a alegria verdadeira. Ele é aquele que preenche e dá razão para nossas vidas. O mundo, ele tenta fazer isso, mas é tudo passageiro. E depois que eu fiz essa crônica, eu lembrei de uma palavra que está escrita em 2 Crônicas 15, do 1 ao 2, que diz assim: E veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele vos deixará achar. Porém, se o deixares, vos deixará. Então, quando nós nos entregamos para Deus, nos santificamos e estamos preenchidos de Deus, ele vai estar conosco, porque nós buscamos ele e ele se deixou achar para nós. Mas se por algum momento você quiser sair da presença de Deus, ele também vai sair de você, porque Deus, ele não habita onde tem outro espaço, né, que não seja dele. Deus, ele quer exclusividade na sua vida. Ele quer que você seja preenchido por ele e nunca mais se esvazie, porque a alegria verdadeira está nele. No mundo, como eu falei, você pode achar alegrias, mas são momentâneas. Drogas, bebidas, namorados, ficantes, tudo isso é passageiro. Tudo aquilo que você faz no mundo é passageiro. Por um momento você fica alegre, mas depois você se esvazia. Com Deus, a alegria é eterna, até a volta dele. Porque quando nós estivermos lá, não vai ter mais choro, nem dor, nem pranto, nem nada. Porque ele vai estar nos preenchendo todos os dias com a felicidade dele, quando nós estivermos na glória com ele. Então, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, vamos procurar nos santificar e estarmos sempre na presença de Deus, para que essa alegria venha a ser eterna dentro dos nossos corações. Amém? Amém. Vamos para o Senhor Jesus. Então, eu queria que agora todo mundo abrisse a palavra lá em João 17, eu vou estar pregando. Essa palavra que Deus me deu, Jesus, ele estava orando, fazendo uma oração nesta palavra para os discípulos. E nós que estamos aqui somos os discípulos dele. Então, a pastora vai estar pregando para os discípulos, assim como Jesus orou pelos discípulos.
Amém? Amém. E é muito linda essa passagem. Vamos prestar atenção e Jesus com certeza ele vai falar ao nosso coração grandemente sobre esta palavra santificar. Amém? Então vamos louvar o Senhor para agradecer a Ele por tudo. Hoje eu tocou no meu coração Deus de eu cantar o louvor, louvar ao Senhor, aquele louvor, sou grato ao Senhor. Porque nós temos que agradecer ao Senhor, nós até estamos num propósito, né, de em tudo dar graças e não reclamar. E eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa, eu dei muitas graças a Deus pelo ano que passou, por tudo que passou, nos momentos bons, nos momentos ruins, nas tristezas, na alegria. Porque assim Deus falou em tudo, dai graças em tudo, em todos os momentos. E eu glorifiquei a Deus nesse ano que passou e já glorifiquei também, agradeci, louvei a Ele na minha casa, esse louvor para agradecer por todas as bênçãos que eu creio que Ele já está preparando esse ano para todos nós, amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com esse louvor. Aproveite para agradecer a Deus.
receber a Tua palavra santa, maravilhosa. Esta palavra, meu Pai, que fala a cada um, que traz tantas bênçãos sobre as nossas vidas. O Senhor é um Pai maravilhoso. Quando precisa repreender, o Senhor repreende, porque quem ama ensina, repreende. Mas quando nós estamos, meu Pai, cumprindo, fazendo toda a nossa parte, meu Pai, o Senhor se alegra em nós, ó Deus. Quando nós ouvimos a pregação, prestamos atenção, praticamos tudo aquilo que é ensinado, como que é maravilhoso, ó Deus, estarmos aqui na Tua casa de oração, todos reunidos aqui numa só família, esta família especial que o Senhor escolheu. Cada um de nós somos, meu Pai, uma pedra preciosa para Ti. Se estamos aqui é porque o Senhor nos escolheu, nós somos escolha Tua, Senhor. O Pai deu para o Senhor cuidar de nós quando nós éramos lá no passado os discípulos. E hoje nós somos discípulos, mas hoje nós estamos aqui pela graça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo para seguirmos todos os ensinamentos que o Pai nos ensinou, para obedecermos e praticarmos, para podermos sermos felizes, para podermos receber a nossa salvação eterna. E é para isso que estamos aqui, Senhor, para nos santificar, para pedir que o Senhor venha nos abençoar, venha nos santificar neste culto maravilhoso, e que quando terminar este culto nós possamos levar para casa a Tua palavra, as Tuas bênçãos, já estando enraizada dentro do nosso coração, Senhor. É isso que eu te peço, ó Pai, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus, Pai. Obrigada, Senhor. E eu quero ler, né, que hoje, assim, nessa semana, é uma semana muito especial, que é a semana da nossa volta, né? E nós tivemos aquele encontrão, né, de gratidão, do sacrifício que a pastora Ana iniciou, o encontrão dela, e hoje a pastora Vilma está fazendo este culto de santificar. E eu creio que tudo isso, Deus é maravilhoso, é pelo Espírito Santo, Deus mandando nós se prepararmos para o grande evento, que a Santa Ceia do Senhor é um grande evento, né? É a coisa mais maravilhosa. Nós, a domingo, nós vamos participar do primeira Santa Ceia do ano de 2025. E eu creio que Jesus já nos preparou o coração na terça, e hoje na quinta também vai preparar, para nós podermos chegarmos aqui no domingo abençoados e vir buscar, sabe, a santificação, vir buscar a gratidão do Senhor, vir com a alma, a alegria cheia de bênçãos das palavras que vai ser pregada, né? E nós também estarmos aqui para participar da primeira Santa Ceia do ano de 2025, né? E eu estava lendo na minha casa, estudando, que a pastora Vilma, todo mundo sabe que quando eu leio uma palavra, eu tive estudo, então eu vou estudar, né, o que é santificar, para mim entender, eu gosto de pregar entendendo o significado das palavras. E quando eu li, eu achei maravilhoso, porque santificar quer dizer que é para a gente se tornar sagrado, separado, consagrado, para nós se tornar santo, fazer-se santo. E eu achei maravilhoso, porque quando alguém aceita Jesus como Salvador, ele fica santificado, purificado das consequências do pecado. Por isso que nós temos que orar, jejuar, ler a Bíblia, permanecer, trabalhar na obra. Isto é o crescimento da obra. E aí tem umas passagens que eu vou ler, que falou muito, muito ao meu coração, essas passagens, e fala em Josué 3,5, diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E estas maravilhas já aconteceram, isso foi lá no passado. E hoje, se a pastora veio pregar, se Jesus colocou eu para pregar sobre a santificação, nós temos que tomar posse desta palavra como se fosse para nós tomarmos hoje a palavra para acontecer amanhã, como ele está falando. Amanhã pode ser daqui um mês, daqui uma semana, daqui um ano, não importa. Mas nós temos que fazer isso, né? Porque Jesus está mandando nós se santificar. E aí ele fala, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós, né? E eu creio, eu estou sentindo no meu coração, eu ia falar a pastora também, amém, para poder ficar a obreira Larissa, né? E eu estava comentando com ela, porque Deus me fez eu sentir no meu coração que esse ano vai ser uma bênção.
E eu creio, se Deus colocou no nosso coração, eu creio que nós temos que tomar posse das bênçãos que vai acontecer. Basta nós termos fé, nós termos positivo, nós pensarmos positivo, nós pensarmos em bênção, nós, né, se policiar com os nossos propósitos, né, que nós estamos aqui. E eu achei assim maravilhoso, porque Deus falou comigo através desta palavra. E no versículo 7 de Josué 3, ele fala assim: e o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então, assim como no passado, o Senhor ele foi com Moisés, e aí ele fez a promessa de ser também com Josué, hoje é para nós, hoje é nós que temos que tomar posse, de saber que nós temos um Deus tão grande, que o mesmo Deus que fez os mesmos prodígios, milagres, maravilha lá no passado, ele ainda é o mesmo, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus maravilhoso e abençoado. É só nós, sabe, se unir, é só nós fazer a obra de Deus, é só nós estarmos mesmo ali unidos, sabe, para podermos estarmos abençoados com Cristo, né? E 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Está falando deste Deus que nós servimos, que é de paz, que ele nos santifica em tudo. E aí ele fala: em todo o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que versículo maravilhoso que nós temos que, sabe, guardar. Ele está mandando, né, aquele Deus de paz que está falando para nós se santificar em tudo. E isso nós temos mesmo que, sabe, cuidar da nossa alma, do nosso coração. Nós temos que se santificar mesmo, se preparar para podermos receber as bênçãos que Deus ele está com os braços cheios de bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. E muitas das vezes nós descuidamos. Nós não damos a oportunidade para Deus, para nós se santificarmos, né? E aí ele em 1 Tessalonicenses 4:7, ele fala: porque não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. E no versículo 8 ele fala: portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, olha a importância de nós não sujarmos o altar, sabe? De nós não trazermos imundícia para a igreja, de nós sermos santos, santificados, separados para Ele, porque nós temos que estarmos aqui limpos diante da altar de Deus, diante da casa de Deus, porque Ele fala aqui, né, que Deus ele não nos chamou para imundícia, para ser pecador, para falar fofoca, para fazer nada de errado. Ele quer nos santificar, nos purificar, né? E aí ele fala lá em Levítico, ele fala assim, no Levítico 27, o versículo 7 e o versículo 8, ele fala: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E no 8 ele fala: e guardai os meus mandamentos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifica. Então veja bem, nós temos que, para nós se santificar e ser santo, nós temos que saber que nós temos um Deus, né, que cuida de nós, e Ele manda nós guardar os mandamentos dEle, para nós podermos cumprir. Não é só ler e guardar e não se fazer cumprir. E aí ele fala: eu sou o Senhor que vos santifica. Então o Senhor ele nos santifica. Nós precisamos buscar a santificação, sim, sabe? E tem uma passagem que é em Ezequias, que ele manda purificar o templo, que está lá em 2 Crônicas 29:5, no versículo 5 e versículo 6. E ele diz assim: e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor,
e lhes voltaram as costas. Então, olha aí a imundícia qual que é. Ele falando do passado, falando dos nossos antepassados ali, dos nossos pais. Então, que nós possamos levar como exemplo aqui, sabe? Que eram povos rebeldes, que não obedeciam a Deus. É que nem muitas das vezes as pessoas estão na igreja e não obedecem, não crê, não presta atenção, não toma posse da palavra, não vê que é Deus que está falando conosco. Mas se nós se deixar distrair, nós não vamos ser santificados, nós não vamos prestar atenção, não vamos nem ouvir a palavra. Vamos prestar atenção em tudo no culto, olhar para lá, para cá e não vamos dar atenção. Então, olha a importância de, no momento da pregação, nós estarmos de coração aberto, ligados, falando com o Pai, sabe? Ouvindo a palavra, deixando entrar no nosso coração. E tem uma passagem maravilhosa aqui, que está em Jeremias 1,5, que esta eu achei assim, olha, eu falei, Deus, mas o Senhor é maravilhoso demais da conta, sabe? E eu, quando eu vou pregando, que eu vou lendo essas passagens, eu vou falando que Ele é lindo, maravilhoso, que, nossa, eu vou elogiando Deus, sabe? E aí ele falou aqui nesta palavra: antes que te formasse no ventre, te conheci. Então, antes de nós sermos formados na barriga da nossa mãe, Ele já nos conhecia. E aí ele fala: e antes que nós saísse da madre, depois que nós nascemos da nossa mãe, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, olha a nossa missão aqui. Nós temos que ser santificados, porque Ele nos santificou para nós cumprir a obra, sabe? Para nós falar do nosso testemunho, para nós falarmos da nossa igreja, para nós falarmos das nossas crianças, para nós falarmos dos testemunhos das pastoras e das pessoas da igreja, para nós falarmos que essa igreja é uma igreja diferente, não é uma igreja igual a muitas por aí, é totalmente diferente. Essa igreja nasceu no coração de Jesus. E Ele escolheu o povo dele aqui, para vir. Quem está aqui é escolhido de Deus. E aí nós temos que seguir, sabe, o chamado dele, se purificando, se santificando. E eu achei maravilhoso a pregação, quando eu vi Jesus orando pelos seus discípulos. E ele tem uma passagem que eu vou ler ainda, que ele fala que ele vai orar por os dele. Para o mundo ele não ora não, porque o mundo está arrumado. Então, olha a importância que ele se preocupou antes dele morrer. Que aqui ele estava vivo ainda quando ele fez essa oração. E aí, antes de morrer, ele diz assim no João 17, no versículo 1 em diante: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Olha se pode uma coisa dessa. Ele sendo santo, ele sendo Deus, ele sendo filho de Deus, aqui era Jesus falando com o Pai, ele pedindo ainda para ser santificado. Olha a humildade, a pureza de Jesus. E aí ele fala assim: assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe destes. E aí ele vai explicar o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta, ele fala: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Olha que coisa maravilhosa. O que é a vida eterna? É nós conhecer somente Deus, o único Deus, não tem outro, sabe? Por único Deus. E Deus verdadeiro, como fala aqui, e ao Filho dele, Jesus Cristo, a quem Deus enviou na terra para passar aqui por tudo que ele passou pela vida de cada um de nós. Nós que deveríamos sofrer, morrer ali naquela cruz, e ele veio fazer esse sacrifício por nós. E é engraçado que muitas das vezes nós não fazemos sacrifício nenhum por Jesus, né? Nós reclamamos, nós não damos atenção, nós faltamos os cultos, não levamos os cultos a sério, um dia vem, outro não, leva as coisas de Deus de brincadeira, não faz a obra como tem que ser feito. E aí ele fala aqui no 4: e glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Aqui ele estava se despedindo, falando do pai dele, já se entregando, que ele sabia que ele ia morrer.
E aí ele fala no 5: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que coisa maravilhosa. Antes da criação do mundo já tinha Deus, tinha Pai, Filho e Espírito Santo. Olha que coisa. E ele fala aqui para glorificar, né? Ele fala: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Porque ele e o Pai eram um só, né? Um era com o outro. Ele faz um grande ensinamento para nós na igreja, né? Para sermos como ele aqui, ele está ensinando e passando tudo que ele fez e passando para nós também praticarmos, né? E aí ele fala assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus. Então nós éramos de Deus, e próprio Jesus está agradecendo aos homens que deu para ele, que é os discípulos dele, né? Que aqui ele está orando pelos discípulos dele. Ele fala: e tu modestes e guardaram a tua palavra. Olha a importância de nós guardarmos a palavra de Deus, prestarmos atenção na pregação. Se não temos prática, podemos fazer igual a pastora Vilma. A pastora Vilma ia para a igreja no começo de convertida, e eu não me lembrava mais, esquecia da pregação. Aí eu falei: não, isso aí não está certo, eu vou começar a comprar um caderno, uma caneta e vou marcar tudo. E até hoje eu tenho esse hábito de marcar tudo. E eu leio, releio, e é bom escrever e praticar e fazer para guardar no coração. É muito bom. Assim eu cresci fazendo isso, porque eu não tive estudo, né? E aí ele fala no 7 aqui, ó: agora já tem conhecido que tudo quanto me destes provém de ti. Então os discípulos dele, ele está falando com o pai dele, que eles estavam reconhecendo que tudo que ele fazia vinha de Deus. E realmente é um grande exemplo que a igreja segue de Jesus Cristo, que nós não fazemos nada sem pedir a palavra para Deus, sem buscar, seja no momento de dor, de angústia, de tristeza ou de alegria, nós vamos buscar a palavra de Deus, e Ele é que fala conosco, dá a resposta. Quando nós abrimos a Bíblia e pedimos para Deus falar conosco, Ele fala. E aqui ele fala, né, que os discípulos creram, acreditaram que provinha de Deus, porque o próprio Jesus Cristo, ele não fazia nada sem subir no alto da montanha, né, muitas das vezes, e ele ficava orando, intercedendo, falando com o Pai, e o Pai ensinando ele, falando com ele. Quando ele descia, ele praticava aquilo que ele aprendeu. E ali acontecia prodígios, milagres, maravilhas, que ele vinha revestido do poder do Pai. E olha a humildade dele, né? De reconhecer e não fazer nunca nada sem orar, sem pedir para o Pai. Será que nós temos pedido para o nosso Paizinho amado e querido também? Quando nós precisamos, temos falado com Ele, temos pedido, temos crido, né? Porque se não crer também não adianta nada, né? Que até ele vai falar sobre a crença aqui na continuidade, né? Que é no versículo 8. Ele fala assim, ó: porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviastes. Olha que forte. Eu vou dar uma pausa aqui neste versículo 8, e eu vou aqui para o versículo 20, que eu me lembrei desta passagem quando eu li isso, quando eu li sobre crer. E a passagem que tem na sequência foi quando Jesus depois já tinha morrido e ressuscitou, e aí ele apareceu para os discípulos. Só que Tomé não estava na primeira aparência que Jesus apareceu, né? E aí no 25 do versículo 20, fala assim: disseram-lhes, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão ao lado, de maneira nenhuma crerei. Olha só se pode. Aí passaram-se, aqui fala que depois de 8 dias,
estavam outra vez os seus discípulos reunidos dentro, né, estavam trancados dentro de casa e com ele Tomé. Aí chegou Jesus, estando com as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Aí depois disse Jesus a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé então respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E aí disse Jesus: porque me vistes, Tomé, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Olha que forte que eu me lembrei nesta passagem, quando ele falou daqui que os discípulos dele criam em toda a pregação, criam que ele era Jesus, criam que ele veio do Pai, criam no Pai. E eu fiquei pensando, porque é muito forte, quando nós se convertemos, nós temos que crer que a Bíblia é verdadeira, que a história de Jesus é verdadeira, que Jesus foi um homem que veio aqui na terra e viveu e morreu por nós, que tudo é verdade, a Bíblia não mente. A Bíblia é a maior enciclopédia do mundo, é resposta para nós, para todos os momentos, de alegria, de tristeza, de dor, de morte, de luta, do que for. Jesus, ele se faz presente através da palavra dele. E aí eu achei muito interessante no versículo 9, que ele falou: e eu rogo por eles, e não rogo pelo mundo. Olha só que forte. E daí eu fui estudar, mas espera lá, o que é esse rogo aí? Lá foi a pastora Bina. Quando eu estudei, eu fiquei apaixonada, amando, feliz, alegre, contente. Eu falei: mas o senhor é muito lindo, olha só que coisa linda. Rogar é pedir insistentemente, é suplicar demonstrando humildade. Olha que coisa linda. Ele, sendo Jesus, ele suplicando pelos discípulos aqui insistentemente, né? E demonstrando humildade. Cadê o orgulho? Não tem orgulho. Por que nós temos que ter orgulho? O orgulho não leva a nada. Nós temos que ser humildes. Eu sou pastora, eu sou levita, eu tenho orgulho. Jamais eu perco a minha unção se eu tiver orgulho. Então nós temos que ser humildes, sermos simples, não ter orgulho em nada, sabe? E eu achei lindo que ele estava rogando pelos discípulos. Ele fala que eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. E o que eu me lembrei? 1 de João 5,19. Sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno. Então, quem não é de Deus, quem não está na palavra, quem não é cristão, está no mundo é do maligno, não é de Deus. Olha uma coisa para chamar a nossa atenção e nos abrir o nosso, como que isso é forte. E aí ele fala assim: mas por aqueles que me destes, né? Ele fala que não rogo por eles, mas não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, que era que estava rogando pelos discípulos dele, porque são teus, falando para o Pai. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. Olha que maravilhoso. Ele falando que todas as coisas do Pai era dele, a dele era do Pai, e nisto ele era glorificado. E aí ele fala: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam assim como nós, um como nós. Que ele, né, tinha aquela intimidade com o Pai, então ele estava pedindo para o Pai fazer de nós. Olha que coisa lindinha, Jesus falando isso. Eu fiquei apaixonada. Aí ele falou: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, e tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. É muito forte, né? Aí ele fala: mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, porque ele não tinha morrido, ele estava ali, né, vivo. Aí ele fala: para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Aí ele diz assim: dele a tua palavra, e o mundo os aborreceu,
porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E é verdade que quando nós somos cristãos, que nós conhecemos a palavra, então o mundo não conhece a palavra de Deus. E nós passamos por crente, né, fanático, né? Muitas das vezes as pessoas falam, porque a gente tem um amor tão grande pela palavra de Deus, é tão lindo que Deus fala conosco através da palavra dele, que a gente fica mesmo, todo dia nós lemos a Bíblia e é com isso que nós vamos obter a nossa salvação. Não adianta nós não ler a Bíblia, nós temos que ler. A nossa Bíblia é o nosso alimento espiritual diário. Todos os dias nós devemos de ler a Bíblia e pôr em prática, né? Tudo aquilo que é pregado, que é ensinado, e é o que está na leitura quando nós lemos, quando nós falamos com Deus, quando nós pedimos algo para Ele, buscando na palavra dele. Isso tudo é maravilhoso. E aí no 15, ele fala assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque ele ia embora, mas os discípulos iam continuar, como hoje nós que estamos aqui. E aí Deus já está pedindo por nós, para não tirar nós do mundo, né? Porque a Bíblia diz que o mundo já está maligno. E tem uma passagem que Jesus ele fala que nós, que somos de Deus, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E é isso que ele quis dizer aqui, para nos livrar de todo mal. E aí ele fala: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santificai-os na verdade, que é a palavra dele. E aí ele fala: a tua palavra é verdade. Ele confirmando que para nós sermos santificados, nós temos que ler a Bíblia. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós estamos lendo, nós estamos ali se purificando, se santificando. Olha que coisa maravilhosa. E aí ele diz: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então eu me encantei com esta passagem que Deus pregou para mim primeiro, para depois eu poder pregar para vocês, né? E eu senti no meu coração, eu senti assim que na terça-feira a pastora pregou, né, sobre a gratidão, sobre o sacrifício, e hoje Deus me tocou para pregar sobre santificar. E tudo isso é uma preparação para domingo, sabe? Não ter preguiça, não, de perder a hora, de ficar dormindo, de não vir para o culto que é de manhã, né? Mas que nós possamos abrir o nosso coração e vir, sabe, para a primeira Santa Sé maravilhosa do Senhor desse ano de 2025. E que nós possamos, sabe, meditar nas pregações da pastora Ana, que tem na nossa igreja lá, é só a gente assistir. Foi tão maravilhosa que o vô Nelson assistiu umas 4, 5 vezes. Ele não parava de assistir, tão encantado que ele ficou. E hoje, hoje o obreiro Carlinhos já faz essa pregação minha. Leia de novo, escute de novo, sabe? Procura se santificar, se preparar para domingo, para este culto maravilhoso, para nós fecharmos com chave de ouro essa semana, da primeira semana desse ano de 2025. É isso que nós devemos fazer no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, sabe? Se consertar, se purificar mesmo e se preparar para esse dia maravilhoso, que eu creio que é o maior evento que possa ter a Santa Ceia do Senhor. Amém?